agora é a minha vez de perguntar, não é isso, Paulo? Ou estou errado? Isso, sua vez. Ok, então eu gostaria de perguntar ao Daniel assim, Daniel, agora continuando no sentido de salvação, você está de acordo, Daniel, que Jesus de Nazaré, o homem, entenda bem a pergunta, Jesus de Nazaré como homem, como profeta, porque nós sabemos que Jesus teve 2 ministérios. O primeiro, ele veio como filho de Deus. Como filho de Deus, ele veio para redimir a humanidade. O seu sacrifício na cruz redime toda a humanidade, todos os seus filhos, desde Adão até o último filho de Deus que nasceu sobre a terra. Mas ele também teve um ministério profético. Ele veio como filho do homem. Filho do homem, ele é um profeta. A pergunta para você é, você está de acordo que Jesus, como homem, como profeta, ele foi enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou ele, como profeta, é para todas as nações da terra? A primeira coisa, Cristo é Deus. Segunda pessoa da Santíssima Trindade. A sua mensagem era para o mundo todo. Ide ao mundo todo e pregai o Evangelho. Paulo fez isso. Ou melhor, tentou fazer isso. Né? E a todas as nações, o profeta das nações, né? Pregando a mensagem do Cristo. Então, se a sua mensagem é para todas as nações, logo o Filho de Deus, que é Deus, veio para todo mundo. Porque se fosse só para as ovelhas perdidas, como você entende, da casa de Israel, no caso, os judeus, a mensagem de Jesus Cristo é só para eles. Compreende? Então, Jesus Cristo veio para todos nós. Uma, porque ele é Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por exemplo, no Evangelho da Transfiguração, Jesus revela verdadeiramente a sua identidade, quem verdadeiramente ele é. Quando ele desce das montanhas, ele fala lá para os 3 apóstolos que não contassem isso a ninguém até se cumprir o que deveria acontecer. Então, o que é a mensagem daqui? Por exemplo, nós sabemos, veja, Jesus falou que não era para contar, era para contar só depois dos outros acontecidos. Então, nós sabemos o que aconteceu na montanha, porque essa mensagem chegou até nós através dos profetas. Então, Cristo, que é Deus, Deus veio para nos salvar, veio para a humanidade, não veio para um grupo específico. Entende? Agora, mas fulano de tal é maior do que Jesus na questão do profetismo, porque ele veio para todas as nações. Então, ele deve ser maior se ele pregar outra mensagem que não é de Jesus Cristo. Né? Compreende? E aí onde está o nosso grande problema sobre esse profeta Cacou Filipe. Né? Ele é maior porque ele veio para todas as nações, o Cristo veio só para aquele povo, né? E Paulo, Cacou Filipe e outros veio para todas as nações. Mas os outros, os apóstolos, vieram pregar a mensagem salvífica que Jesus pregou. Veio pregar o Cristo crucificado e ressuscitado. Cristo era Deus. Né? Ele era Deus. Né? Ninguém está acima dele. Nem nas suas 2 naturezas, nem de homem, nem de Deus. Nada está acima dele. Nada. Ok, Daniel. Então a pergunta eu fiz a pergunta, você está de acordo que Jesus foi enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel ou para as nações? Eu vou tomar a sua resposta e você respondeu que não, que ele veio para todas as nações. E aí você faz menção de Mateus 28:19, quando Jesus ide por todas as nações, ide por todo mundo, e pregar esse evangelho, e você cita Paulo. Mas, Daniel, eu gostaria de lhe lembrar que Paulo não estava lá. Quando Jesus dá ordem aos seus discípulos, em Mateus 28:19, Marcos 16 e Lucas 24, Paulo não estava lá. Jesus dá essa ordem aos seus 11 apóstolos, porque nem mesmo Judas estava lá. E diz que, aparecendo ele aos 11, e falando com ele aos 11, se alguém não acredita no que eu estou dizendo, você pode conferir Mateus 28:19, Marcos 16 e Lucas 24, e Jesus estará falando com os 11. Logo, Paulo não estava lá para receber o ide de Jesus de Nazaré, ele como profeta, ou ele como Deus ali naquele momento. E Paulo não é um dos 12 apóstolos de Jesus. Paulo não é apóstolo de Jesus de Nazaré. Aí a pergunta seguinte que eu ia te fazer, você pode responder aí na réplica, se os 12 apóstolos de Jesus
foram enviados só para Israel, 12 apóstolos, não venham falar de Paulo. Os 12 apóstolos de Jesus foram enviados somente para Israel, ou se eles foram enviados para todas as nações da terra, para os gentios. Agora, antes de você responder, eu quero voltar ao caso de Jesus. Você disse que Jesus foi para toda a terra, né? Mas Jesus disse em Mateus 15, 24, quando uma mulher das partes de Tiro e Sidom, ou seja, ajudasse a sua filha que estava com um demônio. E Jesus, nas suas palavras, disse que ele não poderia pegar o pão é a sua mensagem, dos filhos, que eram os judeus, e dar para os cães, que são os gentios e samaritanos. E sendo esta mulher grega, Jesus chama ela de cão, de cachorro. E aquela mulher, sendo humilde, ela alcança ali a libertação para a sua filha. Mas Jesus disse, mulher, eu não posso pegar o pão dos filhos e dar aos cães, porque eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E agora, como você terá a última palavra, eu quero ainda dizer, com respeito aos 12 apóstolos de Jesus, que você vai responder agora, em Mateus capítulo 10, o versículo 5 e versículo 6, Jesus dá ordem aos seus discípulos irem pregar somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele é bem claro em dizer, ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel e não entrar pelo caminho dos gentios e nem dos samaritanos. Então você pode responder com respeito aos 12 apóstolos de Jesus Cristo, se eles forem enviados só para as ovelhas da casa de Israel, ou se todas as outras pessoas, os homens das nações também, deveriam receber a mensagem pregada por Pedro e os outros apóstolos de Jesus. Eu sou muito tenho dificuldade de gravar capítulo e versículo, mas o drama eu tenho na cabeça. Quando Jesus vai lá na beira do poço, e lá encontrou a mulher. A mulher era o quê? Olha, só responda. Faz parte da minha resposta. A mulher lá do poço era o quê? Ela era samaritana, e samaritana estava dentro de Israel. Samaria estava dentro de Israel. Não, ela era samaritana, isso. Qual era a visão dos samaritanos? Qual era o preconceito que os israelitas tinham com os samaritanos? Aí, até lá no drama diz, com Jesus, você, Deus, pede a mim que dele de beber, eu sou uma samaritana. Aí Jesus disse, se você soubesse com quem você está falando, você é que pediria, dai-me de beber. Aí Jesus vem falar aquele silogismo da água viva. Então, a mensagem de Jesus Cristo veio para todas aquelas pessoas que eram excluídas. Os samaritanos eram excluídos. E se a mensagem de Jesus fosse só para os judeus, a mensagem que os apóstolos fossem pregar às ovelhas perdidas da casa de Israel, era a mesma mensagem de Jesus, só que, por exemplo, no caso de Paulo, você falou que não citasse Paulo, mas eu vou citar. A mensagem de Paulo seria uma mensagem totalmente diferente da mensagem de Jesus Cristo. Tinha ficado só com os judeus. Mas Paulo não pregou nada de diferente. Ele pregou a mesma mensagem dos apóstolos que pregaram para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não foi uma mensagem diferente. Não foi. Paulo sabia, antes da sua perseguição, ele sabia de tudo o que tinha acontecido em Jerusalém. Como nós falamos na última live, ele presenciou a morte de Estevão, o jovem chamado Saulo. Era um grande seguidor de Gamaliel. Lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Gamaliel fala a questão dos apóstolos, questionando na questão da condenação dos apóstolos. Mesmo Gamaliel, que era o instrutor do apóstolo Paulo, ou melhor, de Saulo, logo foi Paulo. Então, o problema aqui, se a mensagem de Jesus Cristo era só para as ovelhas perdidas da casa de Israel, como você entende? Então, por que foi que São Paulo pregou a mesma mensagem lá dos apóstolos? Por que ele não pregou uma coisa diferente? Se a mensagem de Jesus era só para aquele povo. E a mensagem dele você pode insistir, mas não era uma mensagem diferente, não. Era a mesma mensagem.
né? Eu prego um Cristo crucificado. Escândalo para os judeus. Que é um escândalo, uma vergonha. Boa tarde, nós estamos então novamente aqui ao vivo para dar continuidade, né, a onde nós paramos. Então, eu pediria então ao Daniel que reformulasse a pergunta, né? Foi uma pergunta e o Deltamar então continuaria. Ou foi o Deltamar, na verdade, que... Mas é bom que reformular, porque daí o pessoal vai entender onde parou. Daniel, então você pode reformular aquela pergunta. Não, a pergunta era que ele fala que Cristo veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mensagem de Cristo era para as ovelhas, o povo de Israel, o povo judeus, né? O problema era o seguinte: se a mensagem de Cristo era só para aquele povo, então no caso de Paulo, deveria pregar outra mensagem. Só que Paulo não pregou outra mensagem, ele pregou a mesma mensagem dos apóstolos. E Paulo, ele era apóstolo é aquele que viu a Deus, no caso, Cristo apareceu para ele numa visão no caminho de Damasco. Ele era discípulo porque quando a gente segue uma pessoa, a gente sou discípulo de fulano de tal, né, porque eu sigo os ensinamentos. Então, Paulo seguia os ensinamentos de Cristo. Paulo, ele se considerava apóstolo, mas como dos menores apóstolos, que ele não teve a graça que os outros apóstolos teve de estar ali com Cristo, de ver tudo aquilo que Cristo falou para eles, né? Aí, o grande questionamento era que a mensagem, o irmão dizia que a mensagem do Cristo só resumia para o povo judeus, né? O povo das ovelhas perdidas da casa de Israel. Cristo mandou os apóstolos para este povo e veio para este povo. Só que Cristo ele veio para todas as nações. E Paulo ele ensinava aquilo que ele viu dos apóstolos, aquilo que os apóstolos falavam. O Cristo ressuscitado, escândalo para os judeus e loucura para o mundo. É isso. Ok, então, após Deltamar, dá continuidade. Ok, eu me lembro que nós estávamos falando a respeito exatamente disso, né? Eu estava falando perguntei ao Daniel se Jesus foi enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, de acordo com Mateus 15, 24, e se os seus apóstolos foram enviados somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, de acordo com Mateus 10, versículo 5, versículo 6. Daniel disse que não. E tanto Jesus como os seus apóstolos foram enviados para todas as nações, e ele deu o exemplo de Paulo. Eu estava explicando, quando a internet caiu, que Paulo não era discípulo de Jesus, e ele não era apóstolo de Jesus de Nazaré. Ele não está entre os 12. Ele é chamado 20 anos depois, que Jesus dá o seu id lá para os seus 11 apóstolos, em Mateus capítulo 28, versículo 19. Agora eu queria apresentar as provas, como eles não foram pregar aos homens das nações. Por exemplo, se você pegar a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 1, você vai ver Tiago dizendo, Tiago, servo de Jesus Cristo, para as 12 tribos de Israel que estão na dispersão. Se você pegar a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, você vai ouvir Pedro dizendo, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, para os visitantes de Pontos, Galateia, Capadócia, Bitínia, Ásia, morando entre as nações. Tanto Tiago quanto Pedro escreve, direciona suas cartas somente para os judeus que estavam em dispersão. Quando Jesus dá ordem, Mateus 28, 19, era para eles ir por todas as nações, mas pregar somente aos judeus, os judeus que estavam espalhados entre as nações. Então, a prova, vou dar um outro exemplo aqui, uma outra referência bíblica. Se você pegar Atos, capítulo 11, versículo 19, é dito que depois da morte de Estevão, sobreveio uma grande perseguição sobre eles por causa disso, e eles tiveram que fugir. E eles iam de lugar em lugar, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, anunciando o evangelho somente aos judeus e a ninguém mais. Então você vê que Jesus, como profeta, ele disse que o seu ministério era somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E os seus apóstolos eram enviados somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então você pode pegar Atos capítulo 10 e dizer que que Pedro foi pregar a Cornélio, um homem das nações. Mas veja que Pedro não foi a Cornélio por si só.
Deus teve que dar uma visão a Pedro, e Pedro se opunha a essa visão. E Deus teve que dar a interpretação da visão para Pedro e disse para Pedro ir. Pedro só foi depois de ele receber a revelação sobre a visão, que Deus disse que ele poderia ir. Quando Pedro foi batizar Cornélio, o homem das nações, houve um alvoroço em Jerusalém, porque os apóstolos ficaram sabendo que Pedro tinha ido batizar o homem das nações, Cornélio, e mandaram chamar Pedro para que Pedro se explicasse. E aí Pedro vai contar o que ele viu e o que ele ouviu na visão. Agora, como eu disse, Jesus teve 2 ministérios, um como filho de Deus, e como filho de Deus ele veio para redimir todos os seus filhos, desde Adão até o último filho de Deus que nasceu sobre a terra. Mas o seu ministério como filho do homem, como profeta, foi somente para os seus irmãos judeus. 20 anos depois, aproximadamente, é que Jesus Cristo, agora não na sua posição de ser humano, de profeta, na sua posição de filho, mas agora na sua posição de pai, na sua posição de espírito, ele encontra-se com Paulo a caminho de Damasco e envia Paulo para poder ir pregar às nações. Então, isso é o que eu queria deixar bem claro. Agora, depois de Paulo, é justo que viria outros profetas, porque Jesus prometeu enviar profetas para a terra, em Mateus capítulo 25, o versículo 26, não é? Sim, Mateus capítulo 23, versículo 34 e 35, Jesus Cristo prometeu enviar profetas para a terra. Ok, então está complementado aquilo que nós deixamos na outra live e caiu a conexão, ok? Assim, é porque fica ainda muita brecha, por exemplo, eu acredito que é uma falta de compreensão. Vou só perguntar se aqui sim e o que não. Para o apóstolo, o que significa a palavra apóstolo e discípulo? Né? Se a mensagem de Jesus Cristo era só para o povo, né, dos judeus, a sua mensagem, o importante é a mensagem. A mensagem. Se a mensagem fosse só para aquele povo, então teria ficado só para aquele povo. Só que aquela mensagem precisava ir para todas as nações. Paulo foi pregar para os gregos. Mas me fala só o que é apóstolo, já que você disse que Paulo não era apóstolo e nem discípulo. O que é apóstolo e um discípulo? Bem, eu não disse que Paulo não era apóstolo. Eu disse que Paulo não era apóstolo de Jesus de Nazaré, quando este Jesus de Nazaré estava na terra como homem, como profeta. Ele nem mesmo conheceu Jesus de Nazaré. Não sei como é. Então, eu gostaria de explicar isso. Eu não disse que Paulo não era apóstolo. Disse que ele não era apóstolo de Jesus. Sim. Agora, Paulo se chamava de apóstolo porque o nome em evidência lá, o título em evidência lá era apóstolo. Se Paulo tivesse no tempo dos juízes, Paulo seria um juiz. Se Paulo tivesse no tempo de Lutero, ele seria chamado de o doutor Paulo, como era chamado doutor Martinho Lutero. Mas como no tempo de Jesus o nome em evidência era apóstolos, é compreensível que Paulo pudesse usar também esse título de apóstolo. Porque um profeta, Daniel, um profeta mensageiro como Paulo, como Pedro, como Jesus de Nazaré, ele tem sobre si os 4 ministérios de Efésios 4:11. Se ele disser, eu sou um apóstolo, está correto, porque ele tem um ministério de apóstolo. Se ele disser, eu sou um evangelista, está correto, porque ele tem um ministério de evangelista. Se ele disser, eu sou um profeta, está correto, porque ele tem um ministério de profeta, e ele também tem um ministério de mestre, de doutor. Então, Paulo escolheu esse título, porque era o título em evidência. Mas você deve separar que Paulo era um apóstolo, não de Jesus de Nazaré, apóstolo porque este era o título, o nome usado para todos aqueles que estavam no ministério em um certo grau. Por exemplo, é dito que Barnabé também era apóstolo, e Barnabé não era apóstolo de Jesus, Barnabé era apóstolo de Paulo. Então, cada profeta mensageiro tem os seus apóstolos. Apóstolo é o enviado, aquele que o profeta envia, aquele que vai para abrir congregações, entende? Este é a função de um apóstolo, é enviado para abrir congregações, para estabelecer congregações. Isso era o que Paulo fazia, mas ele era um profeta mensageiro. Sim, discípulo. Discípulo. Sim, discípulos são todos aqueles que seguem um profeta vivo, que aprendem, que convivem com esse profeta, escuta esse profeta, aprende com esse profeta. Mas entre os discípulos tem aqueles que são apóstolos, tem aqueles que são profetas de igreja, tem aqueles que são mestres, evangelistas, pastores, pregadores, anciões. Então, há vários tipos de pessoas que são discípulos para seguir o profeta, mas é possível que entre eles sejam uns estabelecidos para apóstolos, outros para evangelistas, outros para doutores e assim por diante. Mas quem estabelece
Ou o ministério de Efésios 4:11 é o profeta mensageiro? Para a gente terminar esse assunto, apóstolo é aquele que viu Jesus. Paulo, no lembrado aqui que eu escrevi, não sei se foi o que eu escrevi, ele, aquele que se autodenomina apóstolo, seja considerado como um anátema. Aquele que se autodenomina apóstolo. O que será que Paulo queria dizer com isso? Então, aquele que se autodenomina que viu Jesus, seja considerado como anátema, ou aquele que se iguala aos apóstolos, seja considerado como anátema. Veja que ele coloca uma certa hierarquia entre aqueles que estavam com Deus. Ele era apóstolo Paulo. Entende? Veja que não eram pessoas como os apóstolos. Aí ele fala, esses 12, juntamente com ele, é daquele que se autodenomina, se igualia aos apóstolos. Entende? Está lá na Sagrada Escritura, eu escrevi aqui, isso foi que eu coloquei. Mas ele é bem claro nessa questão. Por exemplo, no caso, me desculpe, o senhor se diz apóstolo, o senhor está com, no caso, papai é o anátema, seguindo o que está escrito lá ao pé da lei. Pronto. Ok, o irmão Paulo Silva queria levar as perguntas das pessoas que havia feito. Se o irmão lembrar das perguntas, poderá fazer, mas eu gostaria de terminar de dizer ao Daniel, que ele está dizendo aí que aqueles que se auto-intitulam apóstolos são hereges, são anátemas. Eu estou de acordo com ele. Todos os homens que se intitulam apóstolos, de fato são hereges, são falsos e são anátemas. Mas, quando ele diz que apóstolo é aquele que viu Jesus, Barnabé era chamado de apóstolo. Barnabé não viu Jesus. Paulo chamava a si mesmo de apóstolo, e Paulo não viu Jesus. Paulo, ele viu um resplendor, ele viu uma luz. A luz que disse, eu sou Jesus, mas Jesus de Nazaré, Paulo nunca viu. Então, dizer que apóstolo é aquele que viu Jesus, Paulo então não seria apóstolo, porque Paulo nunca viu Jesus. Barnabé nunca viu Jesus. Apóstolos é um dos 4 ministérios. Como eu disse, um profeta mensageiro pode ser chamado de apóstolo. Ele pode ser chamado de evangelista, ele pode se chamar de profeta ou de doutor. Tudo depende da ocasião que ele tiver. Se nós estivéssemos no tempo dos juízes, os profetas teriam chamado de juízes. Gedeão era profeta. Ele foi chamado de juiz. Sansão foi chamado de juiz, porque o nome apóstolo não existia lá. E o nome profeta não existia lá. Então você vê, Daniel, que de fato, aqueles que se intitulam apóstolos são falsos. Porque os apóstolos devem ser estabelecidos pelo profeta mensageiro. Foi João Batista quem estabeleceu os seus apóstolos. João Batista é o profeta mensageiro. Apolo não se intitulou apóstolo. Jesus estabeleceu os seus apóstolos. Pedro não se intitulou apóstolo. Foi Jesus que estabeleceu Paulo, mas como profeta. Mas Paulo tomou o nome de apóstolo para se identificar, o título de apóstolo. E foi Paulo quem estabeleceu Barnabé. Filipe Melâncto era apóstolo de Lutero. Baruque Filho de Nerias, ele era apóstolo de Jeremias. Você entende? Hoje, eu sou um apóstolo do profeta Cacô Filipe. Foi o profeta quem me estabeleceu com esta função. Entende? Então, não é apóstolo de Jesus de Nazaré, não é apóstolo de Paulo, mas é apóstolo do profeta Cacô Filipe. A palavra está com o irmão Paulo Silva. Não, só dizer que você, na Bíblia, não tem ninguém que é chamado de apóstolo, a não ser os 12 de Paulo. Não tem nenhum. Quando você fala do profeta que determina o apóstolo, você está qualificando Cristo com esses profetas comuns. Inclusive, uma grande heresia com esse Cacô Filipe, me perdoe. Né? Então, você qualifica Cristo a estes comuns profetas. Né? Mas na Bíblia não tem mais nenhum apóstolo a não ser os 12 e Paulo. Aplicativo Profeta Cacô Filipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Cacô Filipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Cacô Filipe Oficial é para você.